Hoje você vai descobrir que o Gato Félix não é só um desenho antigo não, tá? Ele é uma das histórias mais bizarras de toda a cultura pop. Acredite, por trás desse gato aparentemente inocente existe uma história absurda, com disputa de autoria, questões raciais da época, um colapso causado pelo Mickey Mouse e um personagem que literalmente ajudou a inventar a televisão. Sim! Se não fosse ele, você não estaria assistindo televisão ou, quem sabe, vendo aí, né, o seu celular, tablet, enfim. Tudo foi culpa dele, tá? Então agradeça-o. Muita gente acredita que o primeiro grande astro da animação foi o Mickey Mouse. É, mas não foi ele. Quando o Mickey apareceu, o Félix já era uma celebridade mundial. O personagem surgiu em 1919, ainda na era do cinema mudo. Naquela época, os desenhos passavam antes dos filmes no cinema. Não existia televisão, não existia internet, digamos assim, e o merchandising, as propagandas e tudo mais que a gente vê passando por aí, ainda estava no comecinho. Mesmo assim, o Félix, com todo o seu galanteio, com a sua malemolência, meus amigos, virou um fenômeno global. Ele apareceu em brinquedos, revistas, propagandas e tirinhas de jornal. Foi provavelmente o primeiro personagem animado que realmente foi reconhecido pelo mundo. Era o equivalente moderno, digamos assim, a um blockbuster. Se você não sabe o que é um blockbuster, é isso aí que você tá vendo. Naquela época fazia maior sucesso, tipo isso. Só que em preto e branco, com um gato completamente maluco. E a genialidade do Félix estava em algo muito simples. Ele pensava visualmente. Ou seja, o cinema era mudo, os pensamentos vinham, pá, 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 e as pessoas conseguiam identificar as ideias. Então, literalmente, elas apareciam na cabeça dele. Às vezes, ele tirava um ponto de interrogação do ar, transformava aquilo em ferramenta e resolvia o problema. Era criatividade visual pura, meus amigos. E assim, não tinha como dar errado na época, só tinha ele também, né? Não tinha concorrência, não tinha nada. Isso fez dele o primeiro ícone da animação mundial. Mas o impacto dele era muito além do cinema, porque o Félix também acabou entrando para a história da tecnologia. Como eu falei para vocês, lá em 1928, engenheiros da RCA estavam tentando desenvolver um sistema experimental de transmissão de televisão. Eles precisavam de algo simples para testar as câmeras, ou seja, voluntário, para poder resolver esse problema. Algo com contraste forte, fácil de reconhecer e que funcionasse bem nas imagens em preto e branco. Então, adivinha só quem eles escolheram? Meus amigos, escolheram um boneco do Gato Félix. Esse boneco, na verdade, era mais ou menos assim: eles colocavam o boneco em cima de uma vitrola e aí ficava girando. Ou seja, o Gato Félix foi uma das primeiras imagens. É verdade. O Gato Félix foi uma das primeiras imagens da história da televisão. Significa que toda a tela que você já assistiu, TV, YouTube, streamer, TikTok, existe porque um boneco do Gato Félix ficou girando em cima de uma vitrola em 1928. O cara é basicamente o Adão das telas. Vocês sabem o que é isso? De novo, terceiro vídeo que eu vou falar essa palavra. O prepulsor da televisão. Só que nem tudo são flores, tá? Agora a história fica mais complicada, porque hoje existe uma briga sobre quem realmente criou o personagem. De um lado tem Pat Sullivan, o dono do estúdio. Do outro tem um Otto Mesmer, o animador. O Sullivan, ele dizia que o gato foi inspirado em um animal que a sua esposa trouxe para casa. Já o Mesmer dizia que ele desenhou tudo, praticamente sozinho. Historiadores hoje acreditam que o Mesmer foi o principal responsável pela criação e animação do personagem, enquanto o Sullivan ficou com os créditos por ser o dono do estúdio. O cara se dedica bastante na empresa, ele tem o dom da criatividade e agora está sendo tudo arrebatado, tirado dele. Meus amigos, complicado. O Sullivan ficou com todos os créditos porque ele realmente é o patrão, né, mano? Mas existe um ponto ainda mais delicado nessa história, como se isso já não fosse bastante.
O design do Félix também foi influenciado por elementos visuais da época, incluindo caricaturas raciais, usadas em shows de menestréis. Você sabe o que é aquele show de menestréis? Nunca ouviu falar? Então vamos lá. Muitos personagens pretos eram retratados de forma extremamente estereotipadas nesses espetáculos. O próprio Mesmer, ele explicou que não tinha nada a ver. Ele disse que o corpo totalmente preto do Félix, ele simplesmente ajudava na animação, a esconder contornos e funcionava melhor no contraste do cinema mudo. Esse é um detalhe histórico que mostra como a animação antiga também carregava as contradições sociais da época, algo que hoje a indústria prefere não discutir muito. E se você acha que o começo do Félix era leve e inocente, se prepara, tá, meu amigo? Porque o primeiro desenho do personagem se chamava Feline Fools, lançado em 1919. E nele, o personagem ainda se chamava Master Tom. Na história, ele se apaixona por uma gatinha. Só que depois acaba descobrindo que, mano, acaba descobrindo que ela teve uma ninhada inteira de gatos diferentes. Ou seja, ele foi boi. É, meus amigos, primeira vez que eu vejo um gato sendo boi. E o resultado disso? Ele entra em desespero total. Sim, o primeiro grande sucesso da história da animação era basicamente uma história de desilusão amorosa e crise existencial. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, e o humor da época, muitas vezes, era esse, mano. Misturava comédia com tragédia. O primeiro grande personagem da animação infantil nasceu de um desenho extremamente sombrio. Nos anos 50, o personagem passou por uma grande reinvenção. O animador Joe Oriulo reformulou o visual do Félix, deixando ele mais fofo, com pernas mais longas e aparência mais amigável para o público infantil. Foi também nessa fase que surgiu a famosa bolsa mágica de truques. Essa bolsa virou praticamente o portal dimensional portátil. O Félix tirava lá aviões, escadas, elefantes, enfim. Era um objeto completamente absurdo, mas que permitia uma criatividade infinita nas histórias. Na prática, a bolsa virou o símbolo definitivo do personagem, e ela reforçava uma sensação curiosa. O Félix parecia entender que vivia dentro de um desenho. E ele acabava manipulando ali, né, os símbolos, transformando objetos e quebrava as regras da realidade. Era quase como se eu dissesse assim: eu sei que eu sou um desenho, então eu mando na porra, mas todo reinado um dia acaba. O Félix foi o personagem mais popular da animação. Durante anos isso, tá, gente? Até que em 1928 aconteceu algo que mudou tudo. A Disney lançou Steamboat Willie, o primeiro grande sucesso do Mickey Mouse, com som sincronizado. Enquanto isso, o imbecil do Pat Sullivan acreditava que o cinema sonoro era apenas uma modinha passageira. Ele se recusou a adaptar os desenhos do Félix para essa nova tecnologia. O resultado foi brutal, gente, não tinha como aguentar isso. O público simplesmente migrou para os desenhos com som. Em poucos anos, o Félix perdeu completamente o trono da animação. Foi uma das quedas mais rápidas da história do entretenimento. Mesmo assim, o personagem, ele nunca desapareceu totalmente. Nos anos 90, ele volta com tudo, na série The Twisted Tales of Felix the Cat, que recuperou o lado mais surreal e psicodélico do personagem. E até hoje, o Félix continua aparecendo em produtos, roupas colecionáveis e referências na cultura pop. Ele virou quase um símbolo retrô da própria história da animação. Um personagem que não precisa fazer sentido para continuar existindo. Talvez seja exatamente por isso que ele sobreviveu tanto tempo. Agora eu te faço uma pergunta. Se você tivesse a bolsa mágica do Félix por 5 minutos, o que você tiraria de lá? Um boleto pago? Ou um portal direto para Marte? É longe. E o mais importante, o Félix é só um gato ou uma entidade cósmica que decidiu virar desenho animado? Manda aí a tua teoria mais maluca que vier da sua cabeça. E se você gosta de ver a sua infância sendo analisada com lupa, se inscreve aí no Cartoons do Bear e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo nostálgico aqui. Porque no próximo episódio a gente vai desmontar outro ícone da animação. E pode acreditar, tem muita história estranha escondida nesses desenhos que a gente cresceu assistindo. Então já sabe, até o próximo episódio.